Que a paz do Senhor seja com vocês, meus irmãos, em Cristo. E a gente está aqui para poder dar continuidade com o nosso ensinamento. E a gente vai falar hoje sobre uma palavra, o inferno, antes do tempo da graça. O inferno antes do tempo da graça. Aleluia. A gente vai ver na antiga aliança o que é o inferno. Vamos ler uma passagem na Bíblia, no Lucas capítulo 16, a partir do versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aleluia. Deus é bom. E essa história Jesus estava contando, ensinando ao povo sobre rico e o Lázaro. Glória a Deus. Antes que a gente falar sobre da história de rico e Lázaro, a gente vai ver a palavra o inferno. Lembrar que a antiga aliança foi escrever em hebraica. Deus é bom. E a palavra inferno em hebraica é Sheol. Em hebraica, Sheol. Sheol significa sepultura, o morte, o moradora dos mortos. Aleluia. Essa palavra inferno em hebraico é Sheol, que significa sepultura, morador, morte, moradora dos mortos. Deus é bom. E os gregos chamam essa palavra inferno Hades. Em grego essa palavra inferno é Hades. Hades significa, em português, é Deus subterrâneo. O Deus da profundeza. Aleluia. Os humanos chamam esse demônio, inferno, Plutão. O Ocos. Aleluia. Lembrar que o inferno é um demônio. E por isso a gente vê essa definição em grego. Deus subterrâneo, o Deus da profundeza. É um demônio que foi... os gregos tinham muito... Temiam esse demônio. Tremer diante desse demônio, o inferno. Deus é bom? Aleluia. E o inferno anda junto com a morte. Os dois demônios que sempre andam junto. Aleluia. E esse demônio, quando a pessoa morre, a pessoa desce nesse lugar, como em hebraico é o lugar dos moradores dos mortos. Quando a pessoa morre, a pessoa desce nesse lugar. Não tem como para essa pessoa sair nesse lugar. Esse demônio segura os mortos presos no inferno. Aleluia. Deus é bom. E o inferno, antes da graça, antes do tempo da graça, na antiga aliança, todas as pessoas que morreram,
desceu nesse lugar. As pessoas que temem a Deus e as pessoas que não temem a Deus. Todas as pessoas na Bíblia que temem a Deus temiam esse demônio, esse lugar. Eles sabem quando eles vão morrer, eles vão descer no inferno. Mas o inferno estava dividido. O inferno estava dividido em duas partes, né? Tinha a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte chama Seio de Abraão. E a segunda parte, lugar tormentado. É o lugar do tormento. Aleluia. Antes da graça, antes do tempo da graça, o inferno foi dividido em duas partes. Aleluia. Todas as pessoas que morreram antes da graça desceram no inferno. Se a gente pega uma passagem na Bíblia que fala sobre esse demônio, no Gênesis capítulo 37, 35, Gênesis 37, 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Aleluia. E Jacó, depois que o José morreu, os filhos deles foram lá para querer consolar ele. Eles não aceitavam, porque ele falou que meu filho foi sepultado. Ele usa essa palavra sepultado, que é o Sheol, o inferno. Eles sabem que o José desce no inferno. Deus é bom. E eles tinham medo desse demônio. Eles sabem esse demônio, quando eles vão morrer, esse demônio vão capturar eles. Todas as profetas na Bíblia desciam no inferno. Deus é bom. E por isso Jesus vai contar essa história sobre do rico e o Lázaro. Depois que o Lázaro estava vivendo, o rico estava vivendo, depois que o Lázaro morreu, o Lázaro, ele desceu. E o rico também, o rico foi sepultado, desceu no inferno. Mas só que tinha um abismo que separava esses dois lugares. No primeiro lugar, saiu de Abraão, e embaixo do lugar atormentado. O rico estava nesse lugar, e estava atormentado. Ele viu, quando ele levantou seus olhos, viu o Lázaro, que estava no seio de Abraão. Ele falou com Abraão: mandar o Lázaro jogar um pouco de água para mim. O Abraão fala aqui, e o Lázaro não pode fazer nada por você, porque tinha um abismo que separava você entre eles. Deus é bom. E a gente vê aqui nessa história, que o inferno foi dividido em duas partes. Se a gente pode pegar uma história na Bíblia, no 1 Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo o homem ancião, e está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor tem te desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como
como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Aleluia! Deus é bom. A gente vê aqui que essa história sobre o Samuel e Saul, e o Samuel, ele era um profeta de Deus. Ele temia a Deus. Mas a gente vê aqui, depois que ele morreu, ele desceu no inferno. E por isso que Saul foi lá para poder consultar Samuel. Ele foi lá na casa de uma macumbeira para poder fazer subir Samuel, porque o Samuel estava aí embaixo. O Samuel estava aí embaixo, no inferno. Ele foi lá na casa dessa macumbeira para poder fazer subir o Samuel, para o Samuel poder dar uma profecia se ele ia ganhar a guerra que ele vai ter contra Filisteu. E o Samuel falou para ele: Deus vai entregar Israel e você nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu, Saul, e teu filho será comigo embaixo, lá no inferno. Deus é bom. E a gente vê aqui essa passagem a confirmar que antes do tempo da graça, o inferno, todo cristão, todas as pessoas que temem a Deus desciam no inferno. Aleluia. Estava preso na mão desse demônio. O inferno é um demônio. Estava preso na mão desse demônio. Aleluia. Por que essas pessoas não subiram antes do tempo da graça? Desceu no inferno, não subiu para o céu. Por quê? Porque lembra que Deus, depois que ele criou Adão, ele deu o poder para poder dominar a glória na terra. Depois que Adão caiu no pecado, Deus separou com Adão. Ele cortou essa relação. Aleluia. Ele não tinha mais relação com Adão. Esse caminho foi fechado depois do pecado do Adão. E o Satanás pegou a chave, o poder que Deus deu ao Adão. E a partir de lá, desse pecado, dessa separação com Deus e Adão, quando o ser humano morreu, mesmo se a pessoa temia a Deus e a pessoa não temia a Deus, desceu no inferno. Aleluia. E por isso Jesus vai falar uma coisa no João 3, do versículo 13. João 3:3. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus falou, ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu. Antes do tempo da graça, ninguém. Moisés, Ezequiel, Daniel, Isaías, e todas as pessoas que temiam a Deus não subiam ao céu, mas desceu nesse lugar. E essas pessoas não estavam sofrendo, essas pessoas estavam lá no seio de Abraão. As pessoas que temiam a Deus estavam lá no seio de Abraão. E as pessoas que não temiam a Deus estavam lá no lugar atormentado, no fogo, sofrendo. Mas essas pessoas estavam presas na mão desse demônio, que é o inferno. Aleluia. Estava preso na mão desse demônio. Quando uma pessoa entra nesse lugar, essa pessoa não pode sair. Porque isso aqui é um demônio. Antes do tempo da graça. Deus é bom. Isso é a definição sobre do inferno. Antes do tempo da graça, na antiga aliança. Essas pessoas que morreram estavam presas na mão desse demônio. Esse lugar foi dividido em duas partes. Seio de Abraão e lugar atormentado. Deus é bom. E a gente vê essa definição do inferno antes do tempo da graça, como as coisas estavam nesse lugar. Que a paz do Senhor esteja com vocês. A gente vai dar continuamento sobre o inferno para ver, e depois do tempo da graça, o que aconteceu com esse lugar. Deus é bom.